eu procurei a mentoria porque eu sentia que eu estava num momento da vida muito automático. Eu estava vivendo muito no automático. Eu tinha tido filho há pouco tempo. Eu estava nesse período de pandemia tentando conciliar home office com bebê e vida em casa, né? Todas as tarefas de casa, e realmente foi uma loucura. Eu senti que eu estava vivendo muito no automático, eu estava perdendo o foco, e eu decidi fazer a mentoria para tentar resgatar a minha essência. Em algum momento eu perdi, eu não sei se foi na rotina do dia a dia, e aí na pandemia ela acabou ficando um pouco pior, ou enfim. E eu estava num momento infeliz da minha carreira. Eu estava trabalhando já numa empresa há alguns anos, e eu sentia que eu precisava mudar. Eu estava fazendo diversos processos seletivos e eu nunca conseguia passar. Eu ia bem nos processos, mas alguma coisa sempre atrapalhava. E a mentoria ela foi tão transformadora na minha vida que na primeira semana, logo depois da primeira mentoria, a gente abordou um tema que me pesava muito, sobre o meu histórico profissional e sobre a minha experiência profissional, que aquilo me deixou tão mais leve, que na primeira semana eu fui aceita já num processo seletivo para uma outra empresa. Então, assim, realmente, quando eu falo que foi muito transformador na minha vida, porque foi de verdade. O que me levou a fazer uma mentoria com o Marco Muralho foi a admiração profissional e pessoal que eu tenho dele. As conquistas, por onde ele começou e até onde ele chegou, não deixaram que ele deixasse de ser uma pessoa humilde e principalmente que compartilhasse o conhecimento todo que ele tem. A minha maior dificuldade que me levou a fazer uma mentoria era realmente confiar no meu time, confiar na minha equipe e saber que eles também estão lutando pelo mesmo objetivo em comum, a saber partilhar e dividir as responsabilidades. Esse foi o maior problema que eu enfrentava no meu dia a dia, porque eu tinha uma dificuldade de dividir o trabalho, eu queria fazer tudo, ter todo o controle na minha mão. E é por isso que eu fui buscar a mentoria, para entender o que eu precisava fazer para confiar mais nas pessoas que estão no meu time e realmente evoluir como profissional. O mentor me ajudou a estabelecer os objetivos mais claros possíveis e a traçar um plano para minha carreira. Me fez conquistar e planejar a minha vida profissional. Me fez entender que o meu destino profissional ele está nas minhas mãos e não na mão da empresa. O poder de mudar, de agir, de crescer profissionalmente está na minha mão. Do meu ponto de vista, a mentoria ela é um MBA profissional, porque as mesmas trocas de um MBA acontecem na mentoria. É uma troca profissional e, na verdade, é até melhor do que o MBA, porque eu fiz uma mentoria com uma pessoa do mercado que tem todo o conhecimento, toda uma bagagem profissional, que está disposta a dividir com você, que vai te contar e vai te ensinar quais foram os principais problemas e desafios da vida dele. É uma troca de experiência. Eu investiria a mesma coisa que eu investi no MBA na mentoria. No processo de mentoria, a gente trabalha muito o autoconhecimento, são muitas ferramentas para a gente entender o que a gente faz melhor e o que a gente gostaria de fazer para o futuro. E por conta disso, eu descobri que eu gostaria de ter novos desafios na minha vida profissional. Então, a partir desse ano, eu mudei de área, hoje eu estou atuando na área de produtos, era uma vontade que eu tinha. E aí a gente foi trabalhando um pouco isso, e eu consegui desenvolver essa capacidade de fazer essa mudança, e hoje eu já estou atuando nessa nova área, estou super feliz. A mentoria me ajudou muito, porque foi um processo de autoconhecimento e você sempre vai estar focado na sua autorrealização. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa jornada Carreira de Sucesso. Esta semana estou mostrando para vocês como desenvolver uma liderança que inspira pessoas e como construir uma carreira de sucesso.
No primeiro episódio, falamos um pouquinho sobre algumas coisas que não podemos deixar de fazer nas companhias, algumas coisas que precisamos prestar atenção em relação à gestão de pessoas, em relação ao planejamento de carreira, algumas situações em que a gente, né, não pode, em hipótese alguma, delegar para a companhia e realmente a gente assumir o protagonismo da nossa carreira. E hoje, como prometido, nós vamos falar de 3 pilares e montam um programa sobre esse desenvolvimento de liderança, sobre esse desenvolvimento de carreira, e em que eu vou abordar alguns assuntos específicos com vocês. Mas antes de a gente começar, é importante lembrar que quem não assistiu ao primeiro episódio pode voltar ali na nossa comunidade, assistir o episódio, de repente vai ter dicas ali preciosas para acertar algum rumo aí na carreira, e aí pode depois, né, continuar aqui assistindo a nossa jornada aqui, o episódio 2. Você assistiu hoje, depois volta ali e assiste o primeiro. É importante que vocês assistam todos para poder ter a sequência correta aí de todos os processos. Também estou muito feliz com as perguntas que vocês estão encaminhando aí para a nossa comunidade. Vou fazer questão de respondê-los, então fiquem tranquilos que até o final da semana vou responder todas as questões. E para dar início ao episódio de hoje, como prometi, a gente vai falar desses 3 pilares para o sucesso da carreira, para a transformação da liderança que inspira pessoas. E eu vou tentar resumir, né? Obviamente que no episódio de hoje não vai dar para trazer todo o programa aqui, mas vou tentar resumir um pouquinho cada um desses pilares. O primeiro pilar, a gente já falou um pouquinho no primeiro episódio, mas eu costumo dividir como planejamento, propósito, motivação e talento. Então a gente colocou algumas coisas no primeiro episódio, mas resumindo aqui, a gente não pode, em hipótese alguma, deixar de construir o nosso planejamento de carreira, pontuar, planejar, mapear quais são as habilidades necessárias para que a gente chegue onde a gente almeja, né, onde a gente acredita que seria possível chegar ali no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e começar a mapear essas habilidades e começar a planejar e desenvolver esse plano de ação para que a gente possa estar pronto para aquela função. Mas mais do que isso, eu chamo a atenção da reflexão sobre o propósito. O propósito é algo que muitas pessoas não entendem ou não sabem. Nossa, eu não sei qual é o meu propósito. Tem gente que já nasce, né, sabendo, olha, eu quero ser juiz, eu quero ser médico, eu quero salvar vidas, eu quero, enfim. Tem aquilo muito latente desde cedo. Outros, até como eu, não sabia, simplesmente fui estudando, fazendo faculdade, mas sem saber exatamente o que queria seguir na minha carreira. O meu exemplo, eu posso citar para vocês, eu fui entender na parte profissional qual que era realmente o meu propósito, na medida que eu fui trabalhando e que fui sentindo que realmente a parte de ensinar, de desenvolver, de liderar, de formar pessoas era o que realmente era a minha grande paixão, que eu não vi o tempo passar. Eu comecei a formar cursos, formar apostilas para trainees, gostava de treiná-los, fazia isso com o maior prazer, fora das minhas atividades, participando de projetos, depois ensinando tudo aquilo que a gente desenvolveu nos projetos. Então aquilo foi aparecendo de uma forma muito forte e aí comecei realmente a seguir a minha carreira e potencializar todas essas questões. Pelo lado pessoal, isso sim, eu sempre soube desde muito cedo. Quando eu tinha já 16, 15, 16 anos, eu já tinha um sonho de ser pai. Obviamente que eu não fui ser pai com 16 anos, fui ser pai com 30 e poucos anos, né? Primeiramente ia conhecer minha esposa, ser aceito, casar e ter os meus filhos, mas eu já sabia que era algo muito forte, que era um propósito meu e realmente uma satisfação, uma alegria muito grande. E por que eu estou falando isso? Porque o propósito está muito linkado àquilo que realmente vem de dentro, a sua motivação interna, aquilo que te dá um prazer enorme, uma alegria enorme. E você faz de uma tal forma que você não vê o tempo passar. Nada fica pesado quando você está alinhado com o seu propósito. Pode ser o trabalho, pode ser a sua atividade em casa, pode ser qualquer coisa que você decida fazer da vida, tudo fica leve, porque é algo que te dá muito prazer. Então você não vê realmente o tempo passar. É algo que eu costumo dizer, se você tivesse dinheiro suficiente, você já fez todos os seus desejos, você já viajou o mundo, você já comprou o que você queria, e aí você fala, poxa, agora que eu já fiz tudo, o que eu quero fazer da minha vida? Provavelmente esse vai ser o seu propósito. E a gente não sabe exatamente quando a gente está começando a nossa carreira executiva, quando a gente está começando, enfim, nosso trabalho, qual é o nosso propósito. É tanto que Mark Twain fala que os 2 momentos mais importantes da vida do ser humano é quando a gente nasce e depois quando a gente descobre para o que a gente nasceu.
porque realmente não é simples. Muitos ainda, né, com 30, 40, 50 anos, não sabem exatamente ainda qual é o seu propósito. E a gente vai tocando a vida, trabalhando, a gente tem vários porquês, né, para tocar a nossa vida, muita coisa nos movimenta, a gente tem conta para pagar, a gente tem casa para cuidar, a gente tem, enfim, várias coisas que nos movimentam, mas realmente aquilo que vem de dentro é que deve ser, que a gente tem que prestar atenção, que é o nosso verdadeiro propósito. E o propósito está muito linkado com o nosso planejamento de carreira, porque quanto mais a gente ajusta o nosso planejamento de carreira, as coisas que a gente quer fazer da nossa vida, com aquilo que nos dá prazer, que é o nosso propósito, mais feliz, mais resultado, mais engajado, enfim, muito próspero nós seremos. E aliado, e como a gente está falando de propósito e carreira, a gente vai falar das habilidades e dos talentos. Porque, como eu falei no primeiro episódio, os talentos, aquilo que naturalmente nós somos muito bons e nossos pontos fortes, muito provavelmente, na sua grande maioria, vai estar muito conectado com o seu propósito. Porque aquilo que nos dá alegria, aquilo que é a nossa paixão, aquilo que a gente faz muito bem, com certeza vai estar linkado ao nosso propósito, porque o nosso propósito é fazer aquilo que nos dá paixão e aquela habilidade, aquela paixão, aquilo que a gente faz muito bem, a gente sempre está a serviço de alguém que precisa daquela habilidade, de alguém que precisa daquilo que você é muito bom. E quando você conecta isso com a necessidade de alguém, você completa o seu propósito. Então, o primeiro pilar é a gente refletir muito, a gente pensar muito como tatear e como começar a tangibilizar essa questão do planejamento de carreira, da questão do propósito, da questão dos talentos, da questão do autoconhecimento, para que a gente possa começar a navegar de uma forma a começar a tatear e começar a seguir nessa direção. Porque quando você conseguir conectar essas três coisas, as suas habilidades, os seus talentos, os seus esforços nesse sentido, para uma atividade que te dá esse prazer, essa alegria, conectado com a tua atividade profissional, você vai realmente estar produzindo muito mais, porque você vai estar muito feliz, e quanto mais feliz, você mais dedicado, você vai estar trabalhando, produzindo muito mais e gerando muito mais resultados. Então esse é o primeiro pilar desse processo todo de evolução, de desenvolvimento, de sucesso na carreira. O segundo pilar, eu já divido em três outras partes, que seriam o protagonismo, a visão sistêmica e a gestão de processos e tempo. O protagonismo, na verdade, ele está um pouco como pano de fundo em todos os três pilares, mas eu vou colocar ele aqui nesse segundo pilar. Vamos começar por ele. Por que ele é super importante? Em primeiro lugar, porque ele é o assumir a responsabilidade por tudo aquilo que você faz. Então, a gente erra, sim, erramos sempre. A gente tem que assumir a responsabilidade, corrigir os erros e seguir em frente. Agora, a gente não pode culpar os outros pela nossa infelicidade, culpar os outros pelo nosso não sucesso. Nós temos que gerir a nossa carreira, nós temos que gerir a nossa felicidade, nós temos que gerir as nossas ações e ser responsáveis por aquilo que fazemos e também pelo que não fazemos. Então, na nossa vida é assim. Poxa, a gente vai colocar a responsabilidade de ser feliz ou não na mão de outra pessoa, isso tem que estar na sua mão. Eu vou colocar na mão de uma empresa, na decisão de uma empresa, a minha carreira, de eu ser feliz ou não na minha carreira, de minha carreira ser construída ou não, isso tem que estar nas minhas mãos. Então, esse protagonismo é fundamental. Como o protagonismo de assumir a responsabilidade sobre as suas decisões. Então, a gente vai construindo depois tudo isso num plano mais elaborado e mais denso. A gente fala protagonismo é quando você está com o seu time, quando você está com a sua equipe, quando você é um líder, você assume a responsabilidade. A responsabilidade não se delega, né? A responsabilidade é do time nosso, como líder. Então, você está junto, você erra, erramos, acertamos. Então, tem todo um processo dentro do protagonismo muito importante nesse processo de evolução de carreira, nesse processo de você conduzir e parar de reclamar, e parar de se vitimizar, e parar de realmente colocar a culpa nos outros, e assumir aquilo que você deve fazer. Então, dar exemplos para vocês ao longo da minha carreira, que vi muita gente ficar estabilizada no sentido de não crescer, porque esperava que a empresa tem que investir, a empresa tem que pagar curso, a empresa tem que fazer tudo, e a empresa não tinha recurso, a empresa não tinha como, com milhares e milhares de pessoas, e a pessoa ficava lá parada, reclamando, mas nunca mais saía daquela posição, porque esperava que as outras pessoas, no caso a empresa, fizessem algo por ela. Quando está cheio de curso por aí,
gratuito, à distância, enfim, cada um consegue, de alguma maneira, se quiser realmente aprender, seja no curso, seja com as pessoas que estão ali dentro, sair da zona de conforto para realmente buscar aquele crescimento, buscar aquele a mais, aquilo que precisa para que se cresça. Então, a vitimização é muito dessa falta de protagonismo, de você realmente assumir a responsabilidade e fazer a sua parte para que aquilo aconteça. Então, esse é um ponto fundamental que a gente trabalha também nesse programa mais amplo. Segundo, a visão sistêmica. A partir do momento que você faz muito bem a sua atividade, está dando resultado, está crescendo a companhia, você, enfim, está trabalhando todos aqueles outros aspectos, como já falou, de talentos, propósito, planejamento, enfim, está seguindo a sua atividade, você precisa começar a desenvolver uma visão mais ampla. Não só olhar para o teu umbigo e começar a olhar né, a floresta inteira, no sentido de, poxa, como é que as coisas se conectam? Como é que as relações de causa e efeito, como funcionam? O que meu trabalho impacta? Quais as outras atividades impactam o meu trabalho? Quando eu começo a entender todas essas relações, eu começo a relacionar muito mais rápido e ter uma assertividade muito maior nos meus diagnósticos. Eu consigo ter umas soluções muito mais rápidas e criativas, porque eu consigo conectar muito rapidamente causa e efeito, da onde as coisas acontecem, as alavancas, né, o que eu posso mexer, eu sei exatamente onde vai interferir, o que pode causar, eu consigo enxergar as pedras no meio do caminho que podem aparecer mexendo tal coisa, e como me preparar e como trabalhar de uma forma que eu possa né, pular essas pedras, enfim, que eu possa vencer essas dificuldades. Então, você começa a ampliar essa visão e de uma forma colaborativa com as outras áreas, se projetar na companhia, porque você está ajudando as outras áreas da companhia a pensar no máximo global, no que é melhor para a companhia, ajudando, colaborando, achando soluções criativas para que os processos sejam melhorados. E isso só traz benefícios para todos, para você que está aprendendo, se desenvolvendo, ajudando as outras áreas enxergando todo esse trabalho, falando de você, né, em toda a companhia, porque está vendo que você não está vendo só apenas o seu pedaço, mas querendo contribuir com o todo, querendo, inclusive, ver onde você pode estar impactando alguma coisa e melhorando esse processo para que tudo fique melhor. Então começa realmente a reverberar positivamente de uma forma enorme e os resultados começam a aparecer de forma exponencial porque todo mundo começa a se ajudar de forma colaborativa. Então a visão sistêmica, junto com o protagonismo, vem muito forte nesse segundo pilar. E nesse pilar, como terceiro item, eu coloco a questão de gestão de processos e de tempo, que numa companhia é fundamental. Todo mundo reclama de processo, mas o processo é fundamental para se manter o padrão e para que o talento possa aparecer. Senão a gente fica perdido em um monte de multitarefas, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, todo mundo fazendo a mesma coisa e tendo um monte de retrabalho. O que acontece muitas vezes é que as pessoas reclamam de muitos processos, mas como não tem a visão sistêmica de como as coisas se correlacionam, não consegue nem propor melhorias. E aí reclamar por reclamar não ajuda ninguém. Então é mais um problema que você está gerando para o seu chefe, para a companhia, porque você só está reclamando. A gente está lá para resolver, para dar soluções, não reclamar. E quando você começa a entender tudo, você pode sugerir coisas criativas para melhorar os processos atuais. Então, a gestão de processo é fundamental para que a gente consiga ganhar eficiência, para que a gente consiga ganhar efetividade, para que a gente consiga ganhar velocidade, para que a gente possa liberar o talento das pessoas, para que a gente não fique fazendo tarefas chatas que a máquina ou os sistemas poderiam estar fazendo por nós e liberando todo o nosso potencial criativo para atividades muito mais nobres. Então, o segundo pilar é fundamental que a gente trabalhe o protagonismo, a visão sistêmica e a gestão de processos de tempo. E de tempo, né, como todos vocês sabem, o maior gargalo e restrição hoje de qualquer executivo ou trabalhador é o tempo. E a gente perde tempo com muita coisa que não faz sentido. Bom, basta olhar para as redes sociais ou para o próprio celular. Quanto tempo você perde no celular fazendo nada, olhando a vida dos outros? Quanto tempo daquilo você poderia estar produzindo, poderia estar focado no seu plano de carreira, focado no seu propósito, focado no autoconhecimento, focado em coisas que vão trazer benefícios para você ou para a companhia? Então começa por ali, né? A gente não vai entrar agora com profundidade nesse assunto, mas desde coisas simples assim até a falta de um planejamento adequado e de um rito para que você possa entender quanto você está gastando do seu tempo em cada atividade que é fundamental e importante
para o seu desenvolvimento. Então a gestão do tempo também é um fator importantíssimo dentro desse pilar. E para o terceiro pilar, para a gente fechar aqui os 3 pilares, vem a parte mais importante, que é a parte de gestão de pessoas, liderança, inteligência emocional, espiritualidade e, por que não, o próprio marketing pessoal. Aqui vem muito das relações humanas. E aqui é muito de tempo, é muito de experiência, é muito de você ter um mentor, um gestor próximo que possa te auxiliar, porque a maior dificuldade de qualquer ser humano no ambiente de trabalho é quando você passa a gerir pessoas. Quando só depende de você, quando é extremamente técnico, é simples, né? Você domina aquela técnica, você domina aquele trabalho e você dá resultado. Só que a partir do momento que você agora depende de outras pessoas e você precisa gerir pessoas, ninguém te ensina isso. Ninguém te ensina e te prepara isso na escola direito, ninguém te ensina e te prepara isso direito numa faculdade, poucos cursos nas universidades. Então, tem poucos chefes ou líderes que realmente te desenvolvem nesse sentido, tem muita liderança tóxica. Então, é um momento de choque no crescimento profissional. E são poucas as pessoas que têm oportunidade, e graças a Deus eu tive, e poucos têm, de ter líderes que possam te formar e ter bons líderes como exemplos para que você possa seguir e se espelhar. E é um processo difícil. Então você tem que ali aprender e como controlar a sua ansiedade, como aprender a delegar e como aprender a não ser tão centralizador e o processo de feedback, como você pode estabelecer isso, se a empresa não tem um feedback, né, 360, como é que você pode capturar essa informação para que você possa se desenvolver, um trabalho de humildade, um trabalho de escutativa. Então o processo de liderança tem muita coisa a ser trabalhada dentro desse processo. Poxa, como eu posso fazer um trabalho de uma conversa difícil, como eu posso fazer uma demissão, um processo de feedback. Tem muita coisa que a gente trabalha nesse sentido para que você possa, né, ir desenvolvendo e criando essa carreira e criando essa liderança mais humanizada de uma forma mais correta. Então, o processo de liderança, como eu falo, gerir pessoas é uma arte, a gente tem que gostar de pessoas, tem que estar, né, aberto, como a gente falou no primeiro episódio, escuta ativa o tempo inteiro, para que a gente possa escutar, ouvir, se conectar. O líder é servir, né? A gente tem que estar à disposição do nosso time para que a gente possa limpar a pista, para que eles possam decolar. Para isso a gente precisa realmente estar atento, entendendo quais são as motivações de cada um, como a gente conecta as suas motivações com o propósito deles, com o propósito da companhia, como a gente falou também no primeiro episódio. Enfim, tem muita coisa ali para ser discutida, para ser trabalhada, para que a gente possa extrair o melhor possível nesse sentido. E dentro desse contexto todo, a gente tem muito que trabalhar nos outros itens desse pilar, que são a questão da inteligência emocional, a questão da espiritualidade. Eu trago espiritualidade porque para mim é muito forte. Eu acho que independente de crenças aqui, de religião, quem tem um lado espiritual muito forte acaba conseguindo se manter mais no eixo, consegue se equilibrar melhor, porque coloca aquilo que você não controla nas mãos daquele que é maior, né? Daquele que pode te ajudar em situações daquilo que você não controla. Porque a gente não controla tudo. Então, o que a gente controla, a gente faz. O que a gente não controla, a gente não pode entrar em desespero. A gente não pode ficar, né? Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então, quando a gente tem essa espiritualidade, a gente acredita, poxa, coloca nas mãos dele, coloca nas mãos daquele pessoa, né, daquele ser, daquela entidade, daquela luz, que possa realmente cuidar por nós, por todos nós, daquilo que a gente não controla. E vamos fazer nós a nossa melhor parte. Então, a espiritualidade, eu acho que é um ponto importantíssimo nesse processo todo, ajuda muito nesse processo de ansiedade, de aflição e daquilo que você não controla. E a própria parte da inteligência emocional, que é um trabalho muito de conhecimento, de autoconhecimento, né, no sentido de que, poxa, como que eu reajo em diversas situações, como eu me percebo quando eu vou perder o controle, quando eu perco o controle, como eu percebo quando os outros perdem o controle, quais são as reações que cada um tem. A gente sabe que as reações básicas do ser humano, né, são a raiva, né, a alegria, o medo, enfim, a gente começa a detectar aí quais são os gatilhos para que eu possa me preparar e possa treinar, muito de treinamento, para que eu não caia em armadilhas de responder algo que eu esteja nervoso, no momento que eu esteja fora da minha consciência, né, do meu parte mental
mais normalizada, por isso que tem aquela história da vovó, né? Espera 10 segundos antes de responder, para que você possa resgatar, né, a sua consciência, né? A gente fala que quando a gente está naquele estado de tensão, de nervoso, a gente tem aquele rompante que a gente perde um pouco do nosso controle, então a gente precisa de uns 10 segundos para poder retomar aquele controle novamente. Então, todo esse processo de inteligência emocional, espiritualidade, a gestão de pessoas, a gente tem que trabalhar muito forte, porque tudo é relacionamento. E para que a gente possa crescer na carreira, para que a gente possa realmente desenvolver uma liderança que inspira pessoas, a gente precisa desenvolver esse lado humano, precisa desenvolver esse como, falar com as pessoas, como lidar com pares, como lidar com os chefes, como se segurar em momentos de tensão, como lidar com ansiedade, como lidar com aquilo que a gente não controla, como lidar com aquilo que a gente é imponderável. Enfim, é um mundo que a gente vive, né? A gente acabou de sair de uma pandemia que ninguém nunca imaginava que pudesse acontecer dessa forma, e a gente tem que se adaptar. Então, é um terceiro pilar importantíssimo nesse processo, para que a gente possa realmente manter o eixo, manter o equilíbrio, e que as coisas possam dar de uma forma bastante equilibrada e na parte de processo de gestão de pessoas. E, né, fechando isso, a gente trabalha o marketing pessoal que acaba englobando um pouco de tudo isso, porque todo mundo fala, né, do marketing pessoal, porque eu preciso me promover, porque eu preciso isso para crescer. Na verdade, nada melhor do que o marketing pessoal ser aquilo que você é de fato, aquilo que você entrega. Então, a sua postura, a forma como você lida com as pessoas, o resultado que você entrega, o relacionamento que você gera, a forma colaborativa que você tem dentro da companhia, o respeito, enfim, claro, a gente pode cuidar da nossa aparência, do formato de andar, dos nossos processos gestuais, tudo isso é uma linguagem corporal. Ler a cultura da empresa, se adaptar à cultura da empresa, tem várias questões que a gente pode trabalhar para melhorar essa questão, mas nada melhor do que nós agirmos com aquilo que a gente acredita, como a gente prega, dentro de uma cultura aderente à da companhia, os nossos valores, os nossos princípios. Quando a gente está numa companhia que não tem os nossos valores e princípios, fica praticamente incompatível, porque você não vai conseguir trabalhar no meio daquilo que você não acredita, que não são os seus valores. Então, tem muito dessa questão também de ler a cultura, ler a empresa e saber se comportar e lidar com tudo isso. Então, esse é o terceiro pilar que fecha, né, esses aspectos são importantíssimos nesse processo de construção de uma carreira de sucesso e de uma liderança que inspira pessoas. Claro que cada ponto desses tem que ser mergulhado. A gente pode abrir aqui, pode abrir um dia inteiro para falar cada um deles. Eu estou trazendo aqui para vocês um pouco do que é esse programa da Jornada Carreira do Sucesso e quais são os pilares que a gente trabalha e o que a gente trabalha dentro de cada um para que possa se desenvolver. É uma espinha dorsal que nesses meus mais de 25 anos de carreira como executivo, vice-presidente, eu pude desenvolver, enxergar e realmente ver o que as empresas valorizam e como deve ser esse processo para que você cresça. Né? O que realmente a empresa valoriza para que um profissional cresça na companhia? Como ele tem que agir, como ele tem que se comportar, como que é a questão da gestão de pessoas, como é a questão do protagonismo, dentro desse protagonismo, como que é a dor de dono, como é que você, na medida que você cresce na companhia, você começa a pensar realmente como dono, pensando no que é máximo para a companhia e não o máximo para você, sempre pensando no que é melhor para a empresa, porque o que é melhor para a empresa é melhor para todos. A empresa está ali para gerar empregos, gerar riqueza, para que todo mundo possa continuar empregado, continuar tendo as suas famílias, provendo as suas famílias. Então, é um trabalho muito bacana, dentro de uma visão, né, de quem está no topo das empresas, vendo que realmente dá certo, o que faz com que as pessoas cresçam ao longo das carreiras, porque é um funil, né, pessoal, para você chegar a posições de destaque, diretoria ou acima, fica cada vez mais estreito. E realmente são todas essas competências, é uma espinha dorsal que eu costumo dizer, mas não basta só chegar lá. Eu gosto de trabalhar muito esse lado do propósito, e do como, e do porquê, enfim, para que a gente cresça de uma forma feliz, saudável, para que a gente possa ir trabalhar com alegria, para que a gente realmente cresça de uma forma que a gente curta essa jornada. Seja uma jornada que dê satisfação, porque tem muita gente que chega ao poder, que chega no cargo, mas é infeliz. E, na verdade, o que a gente busca é felicidade.
E a felicidade vai estar muito atrelada àquilo que a gente faz, os valores que a gente tem dentro de nós, alinhados com das empresas, mas principalmente alinhado ao nosso propósito. E aí a gente vai conseguir, né, crescer nessa jornada toda, atingindo a felicidade, que é o como, essa jornada bacana, leve, fazendo com que aquilo que a gente acredita, fazendo aquilo que a gente gosta e principalmente atendendo a necessidade das outras pessoas com aquilo que a gente faz muito bem. Então, para fechar o episódio de hoje, né? Esses são os 3 pilares fundamentais da jornada Carreira de Sucesso. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem aqui na comunidade, né? Ao longo da semana a gente vai responder essas dúvidas para vocês. No próximo episódio, vou trazer para vocês de uma forma mais prática como a gente aborda cada uma dessas questões nessa jornada de carreira. Como eu falei, nesses 3 pilares, a gente quebra em 8 assuntos específicos e eu vou trazer para vocês de uma forma mais prática questões que possam elucidar ainda mais cada um ponto desse. Então, espero vocês no nosso terceiro e último episódio da semana, Jornada de Carreira de Sucesso. Até lá!